Muito se reclama da mão de obra, mas o empresário não sabe o que fazer para resolver essa dor. E esse vídeo de hoje é para te ensinar exatamente como que você resolve esse problema de erro de contratação e problema na mão de obra. E eu gostaria de começar esse vídeo dizendo o seguinte: perceba que quando você vai contratar alguém, você sempre contrata pelo currículo, pela parte técnica, pela experiência, pelos locais que ele passou, e na hora da entrevista está sempre voltado para o trabalho. Mas perceba que, de 9 a cada 10 pessoas que são demitidas, elas são demitidas por comportamento e não por não conhecer o trabalho. E é essa parte que eu gostaria de falar para você. E se você pudesse trazer competências comportamentais para dentro do seu processo seletivo? Eu te afirmo, se você conseguir fazer isso, você vai melhorar e muito as suas contratações, diminuindo muito o seu custo financeiro com o alto turnover dentro da sua empresa. Então preste atenção, pega aí um papel e a caneta e anota isso. Se você vai contratar alguém para o time comercial, por exemplo, não basta saber que aquele candidato tem 2, 3 anos na área de venda. Você precisa entender quais são as suas soft skills, quais são as suas habilidades comportamentais. Para você colocar um time produtivo e que performa na área de vendas, você precisa ter pessoas com determinadas características. Tem que ter pessoas comunicativas, sociáveis, persuasivas, que amam pessoas, que gostam de fazer relacionamento, porque boa parte do seu tempo ela vai estar se relacionando com alguém. E para você contratar, por exemplo, a parte financeira, você vai precisar de um perfil completamente oposto. Você vai precisar de pessoas mais analíticas, mais introvertidas, pessoas minuciosas, quietas, caladas, que prestam atenção em números e que conseguem ficar 9 horas de frente para uma planilha, coisa que um vendedor não vai conseguir fazer. Já aconteceu na minha empresa, durante uma entrevista, uma vaga do financeiro, eu não ficar com esse candidato porque ele falava muito. O candidato altamente comunicativo, persuasivo, se vendendo o tempo todo, talvez eu até teria contratado ele porque ele se vende muito bem. Mas aí que está a questão. Se a vaga é financeira, eu preciso de um perfil mais quieto, calado, um perfil que preste atenção, focado, disciplinado, com números. Se eu coloco esse candidato dentro do meu financeiro, provavelmente a cada meia hora ele vai levantar para tomar um café, para se conectar com alguém, porque isso é uma necessidade do seu perfil. Então, quando você aprende a colocar o perfil comportamental dentro do seu processo seletivo, você aumenta e muito as suas contratações. A probabilidade de você acertar, ela é enorme. E agora vem o segundo ponto que eu quero te ensinar. Depois que você contrata esse funcionário, quais são os próximos passos? Primeiro passo, você precisa de maneira proativa treinar esse novo colaborador. E nesse treinamento você precisa falar qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da sua empresa, quais são as políticas, quais são as regras, o que pode, o que não pode e principalmente treiná-lo na sua função. Na área comercial tem que ter script de venda, treinar com software. Independente de qual for a área desse colaborador, você precisa treiná-lo on the job, treiná-lo na sua função. E aí eu vou te ensinar mais uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Assim que o colaborador entra, ao invés de você realizar aquele contrato de experiência 45-45, eu costumo fazer 30-60. E no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, eu avalio esse colaborador toda semana. Eu dou chance para esse colaborador corrigir a rota, dando feedbacks para ele e dizendo os pontos que ele tem que melhorar. Se ele melhorar, aí sim ele ganha o direito de ficar mais 60 dias na minha empresa. Se ele não melhora, a gente encerra o contrato no primeiro mês. Passados 60 dias, é feita uma nova avaliação para saber se esse colaborador tem condição ou não de ficar no nosso time. Uma coisa importante, não seja permissivo. Se em 3 meses o colaborador não performar, já disponibilize ele para o mercado de trabalho, porque provavelmente ele não vai performar mais na sua empresa. Com 3 meses é tempo suficiente para você conhecer essa nova pessoa. Depois que você faz todo esse treinamento, mesmo que esse colaborador ele tenha dado resultado e depois de um tempo ele pare de dar resultado, também existem estratégias para você trazer o seu colaborador de volta para o jogo. Por exemplo, você pode dar feedbacks, dar advertências e até mesmo suspensão. Sempre vai haver algo que você pode fazer para trazer novamente esse colaborador de volta para o game. E claro, até para você mandar embora, existe um método, existe uma ferramenta e você precisa dominar essa ferramenta. Nós aqui na empresa utilizamos uma matriz que vai decidir se esse funcionário ele continua ou se ele sai da empresa. Então, quando nós começamos a aplicar toda a metodologia aqui da Febracis e fazemos isso na prática com os nossos colaboradores, as nossas contratações elas se tornam muito mais assertivas.
E não só isso, depois da contratação, esse colaborador ele passa a engajar, fazendo parte de um time produtivo, que conhece a missão, conhece a visão, que comprou essa ideia e ele quer performar dentro da empresa. E é isso que os empresários têm muita dificuldade em colocar em prática. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre o que você deve fazer desde a hora da contratação até a demissão, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Aproveita também e marca o sininho para você receber mais conteúdo como esse.